Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Saúde 80-20. O meu nome é Maria, sou médica do estilo de vida e hoje trago-vos um episódio muito especial com a nutricionista Inês Neiva Coutinho. A Inês trabalha a área do emagrecimento e ela é conhecida pela sua abordagem muito tranquila e pouco restritiva. Ela acredita que o emagrecer não precisa de ser uma luta constante, mas sim uma jornada de autoconhecimento e equilíbrio. A Inês é apaixonada por ensinar as pessoas a comer de forma mais consciente, mas sem extremismos, e acho que é mesmo esta a mensagem que nós passamos no podcast. Por isso, fica por aí. O que eu queria saber é o que é que achas que as pessoas ainda não percebem sobre a perda de peso e quando soubessem isso ia mudar completamente o jogo? Uma das coisas que eu acho que faria a diferença é as pessoas aceitarem que não vai ser perfeito e que não há um caminho que funcione para toda a gente. Ok? Porque nós temos esta tendência de querer seguir a matilha, tipo, toda a gente está a fazer de uma forma, então nós temos que fazer desta forma. E não é bem assim, as coisas podem funcionar e sendo feitas de maneira diferente. E nós vemos isso, vemos que há pessoas que perdem peso de formas completamente diferentes. Óbvio que, no fundo, nós temos o déficit calórico vai estar presente em todas. Se há perda de peso, há déficit calórico. Mas há tantas formas que nós fazemos o próprio déficit calórico pode ser feito de diversas formas. E tentar imitar os outros ou fazer o que funcionou para os outros não é por aí Vai o correr caminho. mal. Não é por aí o caminho. Portanto, acho que seria se as pessoas aceitassem que não vai correr tudo bem, que vai haver dias, semanas, que as coisas não vão correr bem e que não têm que imitar os outros e fazer o que os outros, o que trouxe aos outros resultados, que nem sempre vai trazer resultados para eles, isso iria tornar muito mais fácil o processo para as pessoas. Acho que também tiraria um bocadinho o peso de cima, não é? Porque nós às vezes vemos outras pessoas a fazer uma abordagem, não é? Que nós lá no fundo sabemos que nunca vai resultar porque nós gostamos muito de outras coisas e temos outro ritmo e acho que pelo menos a mim acaba por tirar um bocadinho o peso de saber que há outras maneiras, não é? Há muitos caminhos até Roma. Eu, às vezes, e não hoje estive a falar disso com a minha mentora, que estava a dizer que tinha uma cliente que veio por referência de outra cliente e que não estava a corresponder às expectativas, Uhum. digamos assim. Porquê? Porque já vem com uma ideia de que o que funcionou com ela tem que funcionar também, então está à espera de ter exatamente o mesmo resultado. Mas não é porque eu tive uma cliente que fez o meu plano e que perdeu 5 quilos no mês, que todos os clientes que fizerem o meu plano vão perder 5 quilos no mês, porque nós não somos todos iguais, não temos a mesma vida. E se calhar essa pessoa fez com uma disciplina que se calhar agora nós não estamos dispostos a fazer exatamente com a mesma disciplina. Portanto, não dá para seguir sempre o caminho do outro. E acho que às vezes nem é só o seguir o caminho do outro, acho que às vezes é mesmo eu no meu próprio caminho tenho fases diferentes e se calhar Uhum. uma coisa que funcionou comigo há 2 anos atrás ou há um ano atrás, eu se tentar implementar o mesmo plano ou as mesmas estratégias, muito provavelmente não vou ter os resultados que tive na outra fase. E Não. acredito que deves ver muito isso em consulta, porque eu, pelo menos, é uma das queixas mais recorrentes. E as pessoas dizem muito que estou a seguir um plano alimentar que o meu nutricionista fez para mim em 2015. Ok, mas em 2015 não tinhas nenhum filho, tinhas menos de 10 anos e eram outras vidas. Claro, eu tenho muito isso, sim, também, de até clientes antigos que vêm e dizem mas eu tenho seguido o plano que nós tínhamos feito da outra vez, mas há muita coisa que mudou, os teus horários mudaram, o teu peso é diferente, o tipo de treino que fazes é diferente, portanto é normal que não funcione da mesma forma. Como é que alguém sabe efetivamente qual é a melhor maneira para eles, qual é o melhor método para eles de conseguirem essa perda de peso? Eu acho que é um bocadinho ir testando, por muito que nos custe às vezes aceitar. É aplicar, é perceber se funciona, se não funcionar, adaptar e tentar coisas diferentes e ter a mente aberta. Agora, nós temos esta tendência de querer tudo muito rápido, muito imediato. Tipo, eu quero fazer isto agora e ter resultados amanhã. E isso nem sempre funciona assim. E eu acho que quase todos os métodos vão funcionar de alguma forma. Podem depois não ser sustentáveis. Nós, por exemplo, estamos num processo de emagrecimento. E eu começo por fazer um plano alimentar normal, com déficit calórico, comida bem distribuída ao longo do dia, boas fontes de proteína. Uhum.
com alguns alimentos, se calhar, menos nutritivos um bocadinho, mas em quantidades controladas, o que seria um plano alimentar normal. Isso não funciona. Ok, a pessoa diz-me assim, Inês, eu sinto que não preciso de tanto volume aos lanches, fico muito cheio aos lanches, mas depois na refeição principal faz mais falta as quantidades. Ok, então se calhar vamos distribuir a comida de outra forma, vamos testar outra coisa diferente. Ok, pronto, então faço essas alterações no plano, voltamos a testar. Se não funcionar, ok, vamos ver outras coisas. Primeiro, analisar como é que está a adesão ao plano, não é? Sim. Facilitar ao máximo a adesão ao plano. Mas podemos testar. Eu, por exemplo, eu não sou uma adepta do jejum intermitente. Não sou. Não acho que seja por aí o caminho. Mas eu tenho clientes que fazem jejum intermitente e funciona. Eu respeito. Se o cliente me diz assim, Inês, eu de manhã não tenho apetite, eu de manhã tenho uma manhã muito estressante, é difícil eu parar para comer. Se essa pessoa depois, da parte da tarde, conseguir manter o plano alimentar e bater as necessidades dela diárias, eu não vou estar a implicar com o cliente. É o que funciona para ele. Não vai funcionar igual para toda a gente. Então é não ter medo de testar, é arriscar, é perceber, é avaliar, mas acima de tudo, o cliente tem que ser muito honesto sempre e dizer o que é que está a acontecer, porque nós não estamos ali a ver o que é que ele come o dia todo. Então tem que haver esta abertura e partilha de o que é que está a acontecer, o que é que não está a acontecer. Sim, e há muitas pessoas que, e tu deves ter essa noção, não é? Quando as coisas não estão a funcionar e em teoria deveriam funcionar, mas não há esta honestidade, vá do outro lado. As pessoas também têm de ter noção que se calhar as outras pessoas não vão saber efetivamente o que é que eu faço, o que é que eu como, etc. Mas a verdade é que nós sabemos, e quando nós não temos esta honestidade connosco próprios, não é? Porque às vezes nem é a questão de dizer ao nutricionista ou dizer ao médico, é eu própria se calhar não reconheço ou não quero reconhecer que não estou a ser tão consistente Claro. como na minha cabeça estou a ser. E E também é acho que há pessoas preciso que também haver fazem isso de forma aqui. muito inconsciente. Há pessoas que não percebem que efetivamente o que estão Totalmente. a fazer está a prejudicar o objetivo delas. Fazem ali pequenas batotinhas, como eu costumo dizer, as pequenas batotinhas, as pequenas exceções que vão abrindo ali ao longo do dia e que nós, principalmente nas mulheres que têm um gasto calórico mais baixo um bocadinho, hum, é normal que pequenas exceções façam muita diferença, principalmente em quem não treina. Sim. Nós temos que aceitar, nós temos menos massa muscular, por natureza, temos menos massa muscular que os homens. As nossas necessidades só por aí já vão ser mais baixas. Ao treinarmos, também não vamos gastar tanta energia como um homem, e logo por aí há muita gente que acha que por treinar ou por fazer pequenos treinos, ou por fazer uma aula de pilates, ou por fazer assim, que já pode fazer pequenas exceções. E tipo, eu treinei, eu mereço. Não é assim. E isso são coisas inconscientes que as pessoas fazem e que às vezes nem quando tu perguntas em consulta, então tem feito? Não tenho, eu tenho feito tudo direitinho. Porque nem têm consciência que essas pequenas coisas, somadas ao longo do dia, 50 calorias ali, 60, 100 calorias ali, 60 calorias ali, tudo isso acumulado em alguém que não treina e que tenha um dia sedentário, vai fazer muita diferença na perda de peso. Óbvio que as pessoas não têm que andar a contar calorias e a ver, ai, mas eu comi este chocolate e quantas calorias tem este chocolate e eu comi mais um bocado de arroz e quantas calorias é que este arroz. Não é esse o objetivo. Mas nós temos que nos manter próximos, se nós estamos a seguir um plano alimentar, temos que nos manter próximos daquilo que está estabelecido no plano alimentar, porque senão nem o nutricionista se entende e percebe que alterações é que é preciso fazer, nem o cliente vai conseguir retirar resultados. Mas eu já vi isso e a primeira coisa que eu faço quando percebo que há ali alguma coisa que não está a bater certo é pedir um registro fotográfico. Eu peço mesmo, olha, envia-me foto de tudo aquilo que tu comeres e beberes nos próximos dias, envia-me para o WhatsApp e vamos analisar juntos. E às vezes o que é que eu vejo? É o iogurte que não é bem aquilo que eu recomendei, é os cereais que não são bem aqueles que recomendei porque os outros estavam em promoção, Ou é mais um bocadinho de alguma coisa. coloquei o bife no prato, mas apetecia-me um ovo e meti mais um ovo. Eu coloquei umas tostas integrais e passou por umas bolachas sem açúcar. Essas pequenas trocas que não é que não sejam alimentos nutritivos, não é que a pessoa não seja saudável por o fazer, mas num déficit calórico de alguém que não tem uma exigência física muito grande ao longo do dia, vai prejudicar depois o emagrecimento. E tu tens um vídeo muito bom que eu na altura até eu guardei tudo, gostei mesmo muito,
que era mesmo a reportar, esses pequenos excessos, não é? É o que tu dizes, é 50 calorias aqui, 20, 30, e numa pessoa que não tem muita margem, não é? As pequenas coisas acabam por fazer a diferença, seja o leite no café, seja o chocolatinho, seja o azeite, o que quer que seja. E também aqui outro ponto é que nós muitas vezes com o exercício achamos que o nosso gasto calórico está aqui a aumentar porque o relógio me disse que eu queimei 400 calorias em 15 minutos de pilates e depois vamos a ver, pronto, a evidência efetivamente que existe por trás desses cálculos de gastos calóricos e não é assim tão próxima do que nós Fiável. gostaríamos. Muito pouco E uma fiável. pessoa pode ver, não é? Basta ter um relógio, ter o telemóvel, ter a passadeira a contar e os três dão valores completamente diferentes. E uma coisa é eu guiar-me sempre pelo mesmo, mas também não tem grande interesse, porque pelo menos a maior parte dos planos, e essa é a ideia que eu tenho e posso estar errada porque não é a minha área, mas eles já são feitos tendo em conta a atividade física da pessoa, não é? E não é eu gastar mais 100 calorias, hipoteticamente, que eu posso acrescentar essas 100 calorias, porque o plano já é feito com a minha atividade física em mente. Sim. E aí? E nem sempre é intencional, percebes? Há pessoas que pensam Claro. mesmo isso, tipo, treino para comer. Tipo, não falta para aí, há pessoas que dizem, eu fui correr, posso comer. Não é? Principalmente aqueles corredores de domingo de manhã. Eu fui correr, portanto agora vou comer o almoço de domingo até cair para o lado no sofá e acordar no dia seguinte. Há outras que fazem isso mesmo inconscientemente, que é tipo, eu vou treinar, tenho que comer alguma coisa antes de ir treinar. E se calhar até vão lanchar logo a seguir ao treino, se calhar nem, ou tinham feito uma refeição até relativamente recente, mas só o facto de eu vou treinar, então tenho que comer alguma coisa antes de ir treinar. E acabam de treinar, se calhar tenho que tomar aqui uma proteína ou comer mais um iogurte, porque senão. Percebe? E que se não houver esta estrutura, se o teu plano alimentar já contempla a tua atividade física, tu não precisas fazer esses pequenos extrazinhos. E não é que sejam coisas que não são nutritivas, são alimentos, são coisas nutritivas. Só que isso acaba por te prejudicar. Aqui e acolá, fazendo estes pequenos extras, acaba por te prejudicar sempre. É mais vale deixar os ajustes para quem efetivamente os sabe fazer, porque senão é meio caminho andado para a frustração, não é? E para não termos os resultados que efetivamente queremos. Sim, E porque lá, uma coisa é fazer uma alimentação intuitiva quando tu já estás meio que treinada, sabes? Por exemplo, sim, se tu agora, Maria, fosses fazer uma alimentação intuitiva, tu conhecerias o teu corpo, tu irias perceber quando é que é o momento de comer, quando não é o momento de comer, o que é que seria uma refeição completa, porque já passaste por esse processo, já tens conhecimento na área. Agora, há pessoas que seguem a intuição, mas não têm a intuição preparada. E sim. isso depois é dar um tiro no pé. E acho que também parte desse querer a alimentação intuitiva também vem muito das redes sociais, não é? E eu sou a maior defensora de nós nos protegermos um bocadinho contra as perturbações de comportamento alimentar e sei que isto rapidamente leva por outros caminhos que não queremos ir, mas é o que tu dizes, eu não consigo comer de forma intuitiva se eu não tiver nenhum conhecimento por trás, porque senão o meu comer intuitivo vai ser comer pizza todos os dias ao jantar. Fácil, não é? Claro. Agora, eu depois de ter estudado um bocadinho e ter feito os meus testes de erro, não é? Uhum. Experiência e erro, depois de fazer isso eu sei que, ok, eu se comer pizza todos os dias ao jantar, primeiro é assim, eu não consigo comer só uma fatia pequenina porque gosto muito de pizza. E depois vou ficar letárgica que nem vai ser bom. Não vou trabalhar, não é? Vou ter de pôr baixa porque não vou ter condições reunidas para trabalhar. E lá está, até nós termos esse entendimento, e sei que há muita gente também é contra a contagem de calorias, mas eu genuinamente acredito que, ok, não é uma coisa que é para sempre, mas acho que faz muita diferença quando temos aqui nem que seja 3 dias, 5 dias, o que quer que seja, é só para nós efetivamente termos noção do que são 10 gramas de manteiga de amendoim. Uma pessoa fica destroçada.
Não, porque eu concordo contigo, acho que é muito importante ter conhecimento nutricional e nos programas que eu tenho, que eu estou a lançar agora, por exemplo, o programa de emagrecimento do Glow, Uhum. é uma parte que eu insisto muito. Ok, eu vou-te dar um plano, eu vou-te dar o acompanhamento que tu precisas, mas eu quero te ensinar, eu quero que tu efetivamente percebas o que é que nós estamos a fazer aqui. Eu quero que saibas o que é um hidrato de carbono, quero que saibas o que é um lípido, quero que saibas o que é uma proteína. Quero que saibas o que é que beber álcool vai causar ao teu corpo. Quero que saibas porque é que tens que beber 1,5 litro de água ou 2 litros de água. Como é que tu podes calcular a água que precisas dependendo do teu peso corporal. Eu quero passar esse conhecimento e o poder para o outro lado. Porque só assim é que tu depois consegues fazer as coisas de forma mais intuitiva lá para a frente. Agora, se tu não sabes, não tens o mínimo conhecimento de como é que funciona o teu corpo e do que é uma alimentação saudável, tu não vais conseguir fazer isso. O que é isso, ouvir o teu corpo? Vais comer só quando tiveres fome? É isso? Sim. Mas As quando se pessoas se calhar calhar nem vais ter sabem o que é fome. fome. Se calhar quando tiveres fome, a tua capacidade de tomar decisões, se calhar não, de certeza, a tua capacidade de tomar decisões acertadas vai ser muito menor. Porque já estás com fome, já estás em modo de emergência. Portanto, é muito importante nós termos algum conhecimento nutricional e não só seguir um plano alimentar ou uma dieta com nome, não é? Como eu costumo dizer, as dietas com nome, porque tu não sabes o que é que está a acontecer ao teu corpo. E é muito importante nós sabermos o que é que está a acontecer com o nosso corpo. E conhecimento é poder, é mesmo assim. Sim, acho que o objetivo, pelo menos o meu enquanto profissional, e acredito que do teu lado também seja, é eu quero que daqui a X tempo, não é? Não estou a dizer que é amanhã, que é daqui a um mês, daqui a 10 meses, não interessa. Eu quero que haja aqui uma parte em que haja um desprendimento, um atirar Claro do que sim. ninho, entre aspas, que é para a pessoa conseguir fazer as coisas sozinha, pelo menos durante algum período de tempo, porque senão é o que tu dizes, nós fazemos as coisas porque alguém me disse para fazer e fazemos sempre assim e eu não sei nada atrás daquilo. E quando chegar o momento em que eu tenho uma refeição fora e a Inês está de férias e não me consegue responder Uhum. minimamente na hora, não é? Sim, sim. Eu vou ficar completamente perdida e se calhar, se eu já tiver a informação do meu lado, consigo fazer aqui uma escolha não tanto deitar a casa a arder, não é? Não, é muito importante nós prepararmos os nossos clientes para isso, para eles terem essa liberdade, porque não vai estar dependente do nutricionista de um plano alimentar para a vida toda. Eu digo aos meus clientes, o plano é quase um guia. Ninguém consegue seguir um plano todos os dias a 100%. E se eu estiver a fazer é porque alguma coisa de errado não está certo. Não é suposto alguém conseguir cumprir um plano igual todos os dias, porque a vida não é um morango, as coisas não vão correr sempre bem. E eu digo, às vezes vai acabar a sopa, às vezes não vais ter tempo de ir às compras, às vezes vais achar que vai dar tempo para ir a casa lanchar e não vais conseguir e vais ter que desenrascar um lanche na rua. E nós temos que estar preparados para saber, ok, o que é que o meu corpo precisa aqui? Ok, eu sei que tenho que fazer uma refeição completa, convém ter aqui uma peça de fruta, convém ter aqui uma proteína, convém ter aqui uma fonte de energia. Ok, então se calhar vou comer aqui, vou aqui na padaria, consigo comprar um pão com queijo e pronto. E passo no supermercado, compro uma fruta, ou tenho um puré de fruta, Uhum. qualquer coisa assim que nos dê algum tipo de micronutrientes. E faço uma refeição completa. Se vai ser exatamente as calorias que a minha nutricionista calculou para mim naquele plano? Provavelmente não. Mas se é uma refeição que me vai saciar e prevenir, se calhar, uma compulsão quando eu chegar a casa por não ter lanchado? Sim, É mais muito certo. provavelmente. Sim. Muito provavelmente. Então vamos trabalhar nessa parte. Nem todos os dias vão ser perfeitos, mas pelo menos conscientes de que estamos a dar ao nosso corpo aquilo que ele precisa. E aí nós já conseguimos ser mais intuitivos um bocadinho, quando nós temos este conhecimento. É uma das coisas que eu notava que acontecia muito comigo quando só seguia o plano, entre aspas, às cegas, Uhum. é que qualquer variação pequeniníssima que fosse, ou porque eram 2 da tarde e ainda não tinha conseguido ir a casa almoçar, ou porque me tinha esquecido do lanche, ou qualquer coisa assim, ou ia para uma opção que era super desregulada, ou então decidia simplesmente, olha, eu não vou comer e depois faço as refeições, não é? Independentemente das horas a que chegasse. E lá está, isto é meio caminho andado para as coisas correrem mal mais para o final do dia e acho que também é mais difícil ajustar estes estragos, entre aspas, maiores do que se calhar estas 100 calorias a mais que eu comi por ter ido ao supermercado ou o que for.
E do teu lado, como é que tu sabes? Não é logo no imediato, porque é difícil de saber, mas imagina, passado um mês, como é que tu sabes se aquele método está a ser adequado para a pessoa, se está a dar resultados? Que guias é que segues, entre aspas, para saber se está a correr bem ou não? Ok, é assim, há duas formas de eu basear, digamos assim, o sucesso do plano alimentar que eu apliquei. Uma delas é através das medidas antropométricas, não é? Uhum. Fazemos pesagens, fazemos medições, vamos perceber se esses valores estão a mudar ou não. Outra coisa, a outra forma de avaliar é o feedback que o cliente me está a dizer. Se o cliente diz que tem mais energia, se está a progredir cargas nos treinos, se sente menos volume na roupa, eu normalmente pergunto sempre nas primeiras consultas, não na primeira consulta, mas na primeira consulta de acompanhamento. Imaginas-te a comer assim durante muito tempo? Que é para eu perceber se a pessoa está confortável a comer assim ou não. Porque para mim isso é muito importante. Se a pessoa me disser, olha, eu tive resultados, perdi imenso peso, mas eu pergunto, consegues comer assim durante. Consegues te imaginar assim para o resto da tua vida, a comer assim? Não, que faz-me falta isto, faz-me falta aquilo. Ok, então vamos introduzir. Então esse plano não é o ideal, temos que melhorar. Agora, se a pessoa me disser sim, eu estou bem, eu estou saciada, eu gosto do que como, já percebi quando é que posso fazer os meus extras, já percebi. Ok, então pronto, está a correr bem. Se o feedback for o contrário, então temos que fazer mudanças, temos que testar coisas diferentes. Imagina, medes-te pelas medidas e também pela satisfação da pessoa vá com o tipo de plano. Quando uma dessas coisas não está ajustada, como é que depois é feito a correção? Ou seja, se o peso estiver mais parado, não é? Se Uhum, estiver sempre no mesmo, como é que é feita essa correção? Se tens assim uma guia orientadora ou se ok. dás mais É algum tempo para ver se orienta? há dois pontos que eu tenho em atenção quando preciso fazer alterações quando as coisas não estão a funcionar, digamos assim, ou não estão a corresponder às expectativas. Primeiro é avaliar efetivamente a adesão ao plano, porque uma coisa é o cliente achar que está a fazer tudo direitinho, outra coisa é ele efetivamente estar a fazer tudo direitinho, nomeadamente perceber a quantidade de gordura que ele está a utilizar na confecção dos Uhum. alimentos, quantas exceções é que ele está a abrir, se os produtos que ele comprou foram efetivamente equivalentes àqueles que eu coloquei no plano, iguais ou equivalentes. Um, Perceber a noção dele das quantidades, se eles estão a pesar as quantidades, se eles estão a fazer tudo a olho, se o olho dele está treinado, perceber se efetivamente o plano está a ser cumprido. Isso é o primeiro ponto. Se garantirmos que o cliente está a fazer tudo certinho, temos que olhar para o nosso plano alimentar. Então, o que é que eu faço aí? Nós calculamos um plano alimentar através de estimativas, não é? Nós fazemos fórmulas para Uhum. calcular o gasto energético do cliente. E às vezes esses cálculos podem não estar mais acertados, ou porque subestimamos um bocadinho a atividade física, ou porque o dia do cliente se calhar gasta menos energia do que aquilo que nós calculávamos, porque o cliente nos disse que dava muitos passos ou que estava ativo e se calhar não é assim tão ativo. E então, nesses casos, o que nós fazemos é reduzir ligeiramente as calorias, sempre acima do metabolismo basal da pessoa, obviamente, também abaixo disso eu não deixo, mas dentro daquilo que nós podemos baixar um bocadinho as calorias e fazer ajustes no plano nessa quantidade. A primeira coisa que eu retiro ou que eu ajusto, digamos assim, é as quantidades no prato. Porquê? Porque num prato nós conseguimos aumentar os legumes, conseguimos aumentar a sopa, conseguimos aumentar a fruta sem mexer muito no volume do prato. Enquanto num lanche, se eu reduzir as quantidades, o cliente vai notar muito mais rapidamente e vai sentir falta desse volume num lanche. Então, normalmente, eu opto primeiro por mexer nas refeições principais. Digo ao cliente, obviamente, que ele está à vontade para aumentar a quantidade de legumes, a quantidade de sopa, porque é muito importante para mim que o cliente saia saciado das refeições. E só depois, só mesmo quando não tiver a oportunidade, é que vou mesmo aos lanches reduzir um bocadinho as quantidades. Mas é por aí. Primeiro tenho que Ok. garantir que ele está efetivamente a fazer o plano e só depois é que vou alterar o meu plano alimentar. Durante quanto tempo é que o peso tem de estar praticamente igual, ou seja, sem nenhuma variação, para tu decidires, ok, se calhar Ok. está na altura de, caso a adesão seja a esperada, fazer aqui algum ajuste? Se eu só me aperceber na consulta, o que eu faço é pedir então um registro fotográfico na semana seguinte.
E se eu vir o registro fotográfico, parecer que está tudo a bater certo com o plano, que não há assim nada que justifique não estar a baixar, logo na semana seguinte eu altero o plano. Como eu faço muito este acompanhamento entre consultas, eu mexo nos planos sem ser na consulta. Eu às vezes mexo nos planos duas vezes entre consultas porque vou percebendo necessidades e vou alterando na hora. Por exemplo, tive a semana passada uma cliente que era a primeira semana dela. Esta semana fiz o acompanhamento, ela disse-me que da parte da manhã que está tudo muito estável, mas que da parte da manhã continua ali a ter umas crisezinhas de fome, como ela lhe chamou. Eu disse, ok, então vamos já mexer no plano alimentar, já lhe vou acrescentar um lanche da parte da manhã para resolver o assunto. Não vou esperar pela consulta para fazer alterações. Então vou fazendo sempre isso com o acompanhamento, sempre lá está, feedback, mas não me fiar só no feedback do cliente, ver também os factos, não é? Se o cliente me diz que está a cumprir tudo e ele já está com um plano alimentar muito próximo do metabolismo basal, eu não posso descer muito mais. Algo não está a bater A certo. bater certo. Sim. E faz todo sentido, não é? Não vou esperar um mês para fazer um ajuste se eu sei que eu preciso de fazer agora. E é por isso também o acompanhamento acaba por ser mais vantajoso, até mesmo para os profissionais, não é? Por essa liberdade Sim. e a pessoa acaba por, pronto, não é? Esperar por domingo para mudar as coisas sabendo que não estão a ser o mais indicado. Eu queria te perguntar, e voltando aqui um bocadinho, que eu fiquei com curiosidade, o porquê de não seres fã do jejum? E pergunto isto porque também tenho a minha opinião, mas sinto que cada vez se fala mais sobre isso e sempre foi uma estratégia que muita gente utilizou para conseguir aqui ganhar algumas calorias, entre aspas, para o resto do dia. E queria saber a tua opinião, o porquê de não seres a maior fã, entre aspas. Olha, é por dois motivos. Pela minha experiência pessoal e Uhum. porque já apliquei isso em clientes e muito poucos foram os casos em que as coisas correram bem. Quase toda a gente que faz jejum intermitente acaba por ter algum tipo de exageros depois na parte final do dia. Ou depois de jantar, ou antes de jantar, as coisas ficam muito, muito, muito desequilibradas. Óbvio que lá está, depende do motivo pelo qual estás a fazer jejum intermitente, não é? Depende um bocadinho para isso. Não consegues mesmo comer de manhã. Nós temos cá pessoas que têm muito pouca tolerância à comida da parte da manhã. Eu entendo e respeito isso, mas não, eu acredito que é muito importante tu manteres uma estabilidade ao longo de todo o teu dia. E eu acho que o jejum mexe um bocadinho com essa estabilidade do teu dia, em termos de energia, em termos de produtividade, em termos um, dos teus valores glicémicos. Acho que mexe tudo um bocadinho com isso. E, uh, e lá está. Uma coisa é não conseguires comer de manhã, outra coisa é quereres comer de manhã, precisares de comida de manhã e privares-te de comer porque estás atrás de um benefício qualquer que viste na internet ou que alguém fez e te disse que tinha. É um bocadinho por aí. É só essa a minha experiência com o jejum intermitente. Ok. E daí eu não recomendo, não ser a minha primeira opção. Não é que eu não o utilize, se eu vir que dá para utilizar, utilizo, Faz sentido mas não para é a a minha pessoa, primeira pois. opção. E assim, jejuns mais prolongados? Porque se vai falando daquele dia inteiro sem comer, ou os 3 dias, ou os 5 dias, assim na loucura, qual é a tua opinião? Estamos a querer fugir daquilo que é a nossa natureza. Acho que não faz sentido alguém estar a privar-se dessa energia. Nós somos movidos a energia, não faz sentido não estarmos a dar energia ao nosso corpo e estarmos a exigir coisas do nosso corpo quando não estamos a dar energia para isso, sabes? Temos que respeitar um bocadinho as nossas necessidades. E acho que é por aí. Não acho que tenha qualquer sentido estares a privar o teu corpo de comida durante tanto tempo. E é o que tu dizes, é eu ter fome de manhã, eu não me conseguir concentrar porque tenho fome e vou só estar a esperar a comer. Eu acho que depois também cria aqui muita carga mental porque eu estou sempre a olhar para o relógio. Eu acho que sim. E só é cultural. Tipo, os teus colegas param para lanchar, tu ficas a olhar para os teus colegas a lanchar, a tua família está a tomar um pequeno almoço, tu passas e andas ou tiras um café na máquina e não te sentas com a tua família a tomar um pequeno almoço.
Há muita coisa que escapa, e tu sabes que eu tenho muito esta mentalidade de tu para emagrecer tens que comer, tu não podes ter fome quando queres emagrecer. O segredo é nunca sentir fome, porque se junta à fome, à disponibilidade de comida e à vontade de comer, não há Uhum. nutricionista no Sim, mundo, não há médico no mundo que te vai impedir de comer. Tu vais comer. sim. Seria estúpido, não é? Então eu tenho fome, tenho vontade de comer, está ali a comida e eu não vou comer. Nós vamos acabar por comer. Então eu acredito que é muito importante tu não sentires fome e tu estás a colocar o teu corpo numa posição em que tu sabes que ele vai sentir fome, porque é impossível não sentir fome, não é? Um corpo que está privado de energia, ele tem que te dar um sinal de fome. A não ser que alguma coisa não esteja ali a funcionar A bater normalmente. muito bem. Exatamente. Sim. E, e não faz sentido para mim estares a privar-te dessas refeições em família, estás-te a privar de energia intencionalmente. Sim, até porque o mais comum, não é? Se estivermos a falar aqui de uma janela alimentar do meio-dia até às 8, é um bocado eu pedir à minha família para jantarmos todas às 7 da noite, porque eu às 8 tenho de fechar aqui a porta e Certo. convidam-me para um jantar e eu não posso ir, não é? Ou vou e fico a olhar para toda a gente a beber a minha água. Lá está, aquela pergunta que eu faço aos meus clientes. Imaginas a comer assim para o resto da tua vida? Imaginas-te a ter 70, 80 anos e a comer assim? Não é? Até que ponto? Não sei. Sim, E tem que ser sempre. Tu não podes estar a fazer alguma coisa que tu sabes que não vai funcionar a longo prazo. Portanto, mesmo que funcione agora, será que vai funcionar daqui a uns anos? nem tem de ser daqui a uns anos. É, eu consigo aplicar o que estou a aplicar aqui em qualquer situação, não é? Porque se eu perceber a parte das calorias e dos macronutrientes e mais ou menos as minhas necessidades, eu mesmo que tenha um evento, mesmo que tenha uma refeição fora, mesmo que aconteça alguma coisa, não é? É muito mais flexível eu conseguir eu adaptar-me a essa situação do que se a minha única estratégia para perder peso for eu não como até ao meio-dia e a partir das 8 da noite, não é? Porque Certo. lá está, o Natal, não é? O jantar nunca é às 6 da tarde. E eu não me sei adaptar para essa situação. E se calhar até resulta durante 3 4 dias, porque nem acordei com muita fome, está tudo certo, mas depois vai um bocadinho pelo monte E a abaixo. chave está em como é que tu vais depois controlar a janela de alimentação, não é? Porque depois se tu estás a comer e tu não sabes como gerir a tua fome, como é que deves compor as tuas refeições durante essa janela de alimentação, se esse não tiver trabalhado, se o básico não tiver trabalhado, não adianta de nada. E a questão é, tu estás a fazer um jejum porque tu não sabes fazer essa parte. Porque se tu soubesses fazer essa gestão, tu não precisavas de fazer o jejum, porque tu podias distribuir a comida toda ao longo do dia, ter essa estabilidade, ter energia, não ter fome, percebes? Então é isso. Acho que às vezes quando nós vamos por essas alternativas, esquecemos do básico, que é que energia é que o meu corpo precisa, qual é o meu limite de saciedade, quando é que eu já quando é que quais é que são os meus sinais de fome, porque depois a fome também pode aparecer de formas diferentes. Isso é muito importante, tu conheceres o teu corpo, conheceres o que é que funciona contigo e conseguires manter isso durante muito tempo, de preferência para o resto da tua vida. Sim, ser sustentável. Inês, eu queria te perguntar, agora um bocadinho diferente, mas também relacionado vá com alguns ajustes e assim, em termos de ciclo menstrual e das variações das diferentes fases, agora é mais assim para as mulheres, hum, qual é a tua opinião? Costumas fazer esses ajustes dependendo da fase, depende de pessoa, nunca fazes? É assim, relativamente ao processo de emagrecimento, nós temos que ter cuidado, principalmente na altura, na TPM, como nós costumamos a chamar, não é? E essa fase que antecede a menstruação normalmente é muito crítica porque as nossas hormonas baixam muito e nós ficamos ali com aquela necessidade de compensar e de comer coisas mais palatáveis um bocadinho, que nos dão mais satisfação um bocadinho. Então, o cuidado principal que eu tenho na fase menstrual é garantir que estás preparado para essa altura. Ou seja, se tu sabes que és uma pessoa que gosta muito de doces,
Ok, então nessa semana se calhar vamos optar por uns lanches mais docinhos. Em vez de levar se calhar as tostas com queijinho, se calhar vamos levar uma barra de cereais. Ou se calhar vamos levar um pudim proteico ou um leite proteico que seja um bocadinho mais doce e que te vai dar essas sensações. Se calhar vamos ter em casa uma freeze, qualquer coisa que nos dê aquele gostosinho doce, aquele saborzinho doce. Não é que sejam as opções mais nutritivas do mundo, óbvio que nós preferimos coisas sem adoçantes e naturais e etc. E que pronto. Mas, naquela semana em específico, ter as ferramentas e fazer esta preparação para tudo bater certo. Isto na questão do emagrecimento, porque o que nos importa, digamos assim, é fazer o controle da ingestão calórica, que normalmente nesses dias é diferente. Agora, em termos da gestão de expectativas, também é importante fazermos uma gestão de expectativas dos resultados nessa altura. Por exemplo, as pessoas, as mulheres que têm tendência a pesar-se com muita frequência ou pesar-se todos os dias, fazer aqui uma gestão de expectativas, explicar que há aqui maior retenção de líquidos, que é normal que estejam um bocadinho mais pesadas, pode mexer com a função intestinal, deixar isso tudo claro e explicar o que é que pode acontecer. Não quer dizer que vai acontecer com toda a gente, mas olha, é normal que isto aconteça, portanto, não te assustes se isso acontecer. E, de preferência, nem te peses nessa altura, porque não há nada de positivo. E uma mulher sabe quando é que é um bom dia para se pesar ou quando não é um bom dia para se pesar. Não sabemos. Estamos mais inchadinhos, sentimos-nos assim mais... Portanto, não adianta estar a fazer uma pesagem quando nós já sabemos que não vamos receber nada de bom dali, digamos assim. E se isso pode gerar algum desânimo, alguma desmotivação, então não há necessidade nenhuma de fazer uma pesagem. E às vezes as minhas clientes dizem, o peso deu isto, mas eu também estou com a menstruação, e eu às vezes digo mesmo, então porquê que pesaste? Estava tudo bem, não te pesavas? Mandavas uma pesagem para a semana, estava tudo certo. Exatamente, portanto temos que fazer aqui uma gestão de expectativas, preparar ali a questão da TPM e depois, obviamente, podemos fazer algumas jogadas nutricionais para ajudar a passar por essas diferentes fases do ciclo, mas ao mesmo tempo, por exemplo, na fase da menstruação, as nossas necessidades energéticas estão ligeiramente aumentadas. Mas naturalmente as mulheres já fazem isso na sua alimentação. Então eu não vou fazer um plano alimentar em que, pronto, tem ali uma ingestão maior de calorias, porque inconscientemente nós sabemos que as mulheres já acabam por fazer isso, acabam por tirar mais um bocadinho de arroz, ou acabam por comer um bocadinho mais de massa, ou acabam por ir fazer mais um extrazinho ou outro, e se a pessoa está em processo de emagrecimento, eu acabo por não fazer esse ajuste. Até porque as necessidades maiores não são assim por aí além, não é? Não estamos a falar de 1000 calorias que Vou falar aí 100 se põe calorias. E eu acho que aqui também, falando aqui na questão da pesagem e tudo, eu acho que primeiro damos muito foco, não é? Ao próprio peso para ver esta progressão. E depois, acho que também não estamos totalmente informados de efetivamente o que é que o peso representa, não é? Porque temos esta questão de hormonal, de retenção, de ter dormido pior, não ter ido ao quarto de banho, que por um lado é bom eu pesar-me todos os dias porque vejo essas variações todas, não é? E depois já consigo associar, olha, se calhar hoje subiu porque dormi pior, ou porque tive um treino mais intenso, ou hoje desceu porque efetivamente hoje de manhã fui ao quarto de banho antes de me pesar. E isso é bom, o pesar todos os dias nesse sentido. Depois tem aqui o lado mau, que é eu posso ficar tão obcecada que qualquer decisão que eu faça naquele dia vai de encontro ao feedback que eu recebi da balança de manhã. Não é? Se subiu um bocadinho, eu se calhar vou cortar as minhas calorias desalmadamente. Se desceu, se calhar já tenho espaço para mais alguma coisa. E contra mim falo, não é? Porque nós... Tens aqui um toquezinho de experiência na parte do comportamento alimentar. A forma como tu falas, esses cuidados relativamente às pesagens. E é verdade, faz todo sentido aquilo que estás a dizer. E há diferentes métodos que nós temos de fazer isto. Eu tenho clientes que dizem mesmo, Inês, eu só me peso no dia da consulta. E eu totalmente respeito. Sei que pode ser um bocadinho ingrato, porque às vezes naquele dia aquele peso não pode ser... Não vai ser exatamente aquilo, mas eu também não me guio muito pelo peso. Eu tenho consultas que eu até sou um bocado culpada nisso, que eu às vezes chego ao fim e eu digo assim, nós não pesamos, não é? Fomos à balança.
Às vezes passa-me porque estou focada no resto, estou focada no comportamento, estou focada naquilo que o cliente me está a dizer, como é que ele se sente, e às vezes chego ao fim da consulta, até já marquei a consulta seguinte e penso assim, não fizemos a avaliação, e às vezes até pergunto ao cliente, olha, queres fazer a avaliação hoje? Porque há alturas que nós percebemos que não vamos retirar nada daquela pesagem. Se o cliente me diz, olha, este mês correu mal, estou desmotivada, sinto-me inchada, não sei, e eu vou estar a dizer, olha, vais-te meter em cima daquela balança e vais ver que o peso aumentou. Quem sou eu para fazer isso à minha cliente? Então, eu tento não me apegar muito à pesagem. Confesso que, se calhar, quando trabalhei em ginásio, eu estava mais apegada um bocadinho à balança, também porque senti que os clientes estavam muito à procura de números. Agora, como eu Sim. tento me focar mais nos hábitos, no comportamento, no ambiente das pessoas, já não me concentro tanto nessa parte da pesagem, porque sei que pode ser ingrato. Sim, lá está. Muitas vezes também vem do próprio cliente, não é? O quero perder 20 quilos. Tipo, ok, mas porquê os 20, não é? À custa de Uhum. quê? E se calhar se eu perder 20 quilos de massa magra não tem interesse absolutamente nenhum, muito pelo contrário. E nós esquecemos desta parte que às vezes a consulta também tem de ter aqui algumas coisas moldadas para a pessoa que nós temos à frente, mesmo da estrutura da consulta, não é? Porque se calhar há pessoas que não querem pesar e que não querem ser medidas e só querem trabalhar a parte da educação alimentar, está tudo certo. Sim, há pessoas que até gostam. Até gostavam de ser pesadas, eu tenho clientes assim que gostam de ser pesadas e que eu vejo a evolução, mas preferem não saber porque sentem que vão ficar demasiado obcecadas relativamente àquele assunto. Ok, nesses casos eu respeito. Eu não vou deixar, não vou recusar a pesagem à pessoa. Eu faço a pesagem, registro os valores, vou vendo a evolução, mas não partilho com a cliente o peso, a não ser que um dia ela me pergunte e aí sim, eu vou-lhe dizer o valor que deu na balança. Mas isso depende muito O da que ela abordagem. A quer. questão do peso depende muito da abordagem. É tipo um assunto. Eu acho que podemos falar 2 horas sobre essa questão do peso, a questão de porque é que queres ter tanto esse peso em específico. Isso acontece muito. E isso que estavas a falar, quero perder 20 quilos. Eu, porquê? Quem é que disse que tinhas que perder 20 quilos? Ah, porque eu tenho 1,60 m, então tenho que pesar 60 quilos. Eu, porquê? Porquê 60? Quem é que te disse isso? Foi na escola? Foi algum familiar? Foi. De onde é que veio esse valor em específico? Isso acontece muito. E muitas pessoas depois percebem que chegam a esse peso e se calhar não era. E uma coisa que eu também vejo muito, pronto, quando alguém me procura também para a parte aqui dos hábitos associados à perda de peso, que é, ok, eu quero pesar 60 quilos porque há 5 anos atrás eu tinha 60 quilos e gostava muito de como estava e tudo o resto. E agora estou com 62 e preciso mesmo de chegar aos 60, senão e depois eu gosto de esmiuçar, porque eu gosto de pôr as pessoas a refletirem, não é? Porque acho que se não houver também introspeção, sou só eu a falar e a pessoa a acenar a cabeça, que é se calhar os métodos que me levaram ali aos 5, ao meu peso mais baixo, ou a eu sentir muito bem, ou eu estar ali toda fit, se calhar as estratégias que me levaram lá, ou a minha própria disponibilidade mental era completamente diferente e que agora se calhar não me faz sentido na fase que estou, não é? Aplicar as coisas que aplicava quando tinha o peso que queria, ou que achava que queria. E acho que passa muito por nós pesarmos, eu sei que estamos assim um bocado a falar de peso, mas nós pesarmos mentalmente do faz-me sentido recusar alguns jantares durante a semana, faz-me sentido se calhar tirar o chocolate com o café, faz-me sentido cortar um bocado mais as calorias, faz-me sentido incluir mais um treino, mais um cardio, o que quer que seja, faz-me sentido aqui alinhar mais o meu sono para que esta perda de peso seja mais rentável e mais fácil, e às vezes não faz. E acho que também nos cabe a nós, como profissionais, também mostrar às pessoas que se calhar não aqueles 5 quilos a mais, não é? Fazem com que eu aproveite muito mais a vida e Sem que dúvida. tenha as outras áreas, não é, mais estabilizadas, seja a das relações, seja a do stress, o que quer que seja, do que eu estar aqui e com o abdominal um bocadinho mais definido.
Isso faz lembrar a questão do peso de referência, não é? Que antes falava-se muito na questão, qual é o meu peso de referência? Às vezes os clientes perguntam-me que peso é que acha que eu devia ter? Eu? Quem sou eu para definir que peso é que eu devia ter? Não, Não é? Eu, com 58. Não conseguimos definir isso. Ou é que há estimativas, há fórmulas para calcular o peso que seria saudável para uma determinada altura, um determinado sexo, um determinado. uhum, Mas é muito ingrato nós estamos a dizer a uma pessoa que ela tem que ter um determinado peso. Porque lá está, isto não faz jus, por exemplo, a uma pessoa que trabalha a sua massa muscular, que tenha cuidados da parte da atividade física e que esteja com atenção a isso. Hum, e o peso diz muito pouco acerca de uma pessoa. Então, normalmente o que eu digo é até o melhor peso é aquele que tu conseguires manter, tendo, obviamente, a parte nutricional garantida e que te permita ter uma vida social também, não é? E eu não sei se já foi o teu caso em algum momento, mas isto já me aconteceu a mim, a mim própria. Eu, durante muito tempo, eu acreditei que eu tinha que ter 58 quilos. E posso dizer, e digo isto de forma aberta, que quando eu tive 58 quilos, se calhar estava na pior fase da minha vida relativamente a treinos e alimentação. Porque eu cheguei lá e disse assim: vale a pena abdicar de tudo isto para ter este peso? Tipo, má relação com a comida, compulsões, não posso ir jantar com as minhas amigas, ou vou jantar com as minhas amigas, tenho que estar ali a analisar, a esmiuçar o menu para perceber se tem alguma opção que eu consiga adaptar. incluir. Uhum. Não é aquela questão que tu estavas a dizer de colocar na balança? Eu cheguei a esse peso, Sim, que toda a gente me disse que seria o meu peso de referência, e cheguei lá e disse assim: se para ter este odeio. peso e este aspecto eu vou ter que abdicar de todas estas coisas, então se calhar eu não quero assim tanto ter este peso. E percebi que se calhar o meu peso é mais alto um bocadinho. O meu peso de referência é mais alto um bocadinho. Se calhar é aquele que eu estou agora, que é o que me permite ter uma vida social, treinar, ter energia e sentir-me com uma relação saudável com a minha alimentação. Portanto, Sim, não há pesos de referência nem pesos ideais para ninguém. totalmente de acordo. E é muito essa a ilusão, não é? Que nós temos que vou chegar lá e vai ser tudo melhor, as minhas relações vão ser incríveis e eu vou ter imensa energia, vou ser super feliz, o meu trabalho vai ser ainda melhor, vou receber um aumento até só porque peso menos 10 quilos. É, E todos os teus depois problemas vão é desaparecer porque tu chegaste ao peso que tanto assim, ambicionaste. e E depois lá não. está, chegas ao peso e se calhar, opá, não atingi nada do que queria, tirando o peso, não é? Se calhar ainda gosto menos do que vejo porque estou mais frustrada por não estar como eu imaginava. E depois também começo aqui a pensar, se calhar não é os 58, se calhar é os 56, por isso vamos dar aqui mais um bocadinho à perna. É uma constante frustração quando estás a fazer as coisas só pelo peso. Por isso é que eu me concentro também nesta questão da mudança de hábitos, porque não estás só atrás do peso. O peso é uma das consequências desta mudança de hábitos. É pensar que tens força para treinar, que se calhar antes só conseguias correr 1 quilómetro e agora já consegues correr 3. É pensar que tens muito mais mobilidade, que a tua postura melhorou, que a tua qualidade de sono está melhor, que estás com mais energia, que o teu humor está mais estável. É tantas Mas mudanças que nós podemos retirar da mudança de hábitos e de uma alimentação saudável. E se tu te focas só no peso, só geras frustração. É verdade. eu, por acaso, é assim, este episódio ainda vai demorar a sair porque eu sou uma procrastinadora nata, mas amanhã tenho um post a sair que se chama, o título é A Balança Não Mede Saúde, ou qualquer coisa assim do género, já não me lembro, mas é mesmo isso, é o peso diz-me zero, não é? Sobre a pessoa. Diz-me o peso, pronto, é uma unidade de medida, ótimo. Agora, o que é que isso me diz da pessoa, não é? À custa de quê? E como é Não. que está tudo o resto, não é? Porque é muito fácil eu perder peso. É esta diferença do, ok, é perder peso ou é perder massa gorda para estar aqui um bocado mais equilibrado, não é? Porque o peso é muito fácil. Como é que surgiu aqui este gosto pela perda de peso e pela hipertrofia que tu tanto trabalhas agora? Experiência pessoal. Sim. Sempre foi. Acho que é um bocadinho por aí. Sempre foi uma luta também com o meu peso e com todas estas formas de ver a alimentação e dietas e não sei o quê.
E eu comecei a estudar nutrição por causa disso. Eu comecei a estudar nutrição porque, pronto, me interessei pelo ginásio, porque sempre fui a cheinha e um bocadinho, acho que foi um bocadinho para me curar a mim própria, não é? Como se costuma dizer. Nós vamos escolher um curso que cura as nossas feridas. E acho que foi um bocadinho por aí que eu entrei na nutrição, no curso de nutrição. Sempre gostei mais da área da clínica, sempre me imaginei a trabalhar num ginásio. Sempre, sempre. E o que é certo é que E agora quem diria? agora o meu primeiro trabalho foi no ginásio e pronto. E no ginásio, ao contactar com mais pessoas ainda com esse objetivo, foi crescendo aqui este bichinho, esta vontade de ajudar. E eu sinto muita empatia pelas pessoas que passam por um processo de emagrecimento, porque eu consigo me ver sempre do outro lado. Então eu sei quão solitário esse processo pode ser, sei quão frustrante pode ser. E então apeguei-me muito aqui a este nicho, a este público do emagrecimento. Mas queria muito mudar aqui a perspectiva da questão do emagrecimento e daí a questão mesmo, o Glow apareceu por causa disso, porque sinto que se criou aqui uma nuvem tão negativa, tão escura à volta do tema emagrecimento, que nós fazemos emagrecimento e é logo a restrição, privação, só coisas más. E então eu queria mudar um bocadinho essa nuvem à volta da questão do emagrecimento, pelo menos a quem passar por mim e quem tiver o meu acompanhamento. É deixar de ver o emagrecimento como uma coisa tão negativa. O emagrecimento é só, ok, vamos conquistar um bocadinho a tua confiança, vamos melhorar a tua saúde, vamos melhorar os teus hábitos. Sim, vamos ter que reduzir ligeiramente as calorias para o teu peso baixar, mas não tem que ser uma coisa negativa, não tens que deixar de ir aos teus convívios sociais, não tens que deixar de comer as coisas que tu gostas. Tentar mostrar um bocadinho esse lado do processo de emagrecimento e não só focar naquilo que não podemos fazer, pensar mais naquilo que nós podemos incluir e de como podemos mudar a visão da tua alimentação para que sim, perderes peso, mas não perderes a vida, digamos assim, não deixares de viver a tua vida por causa de estás num processo de emagrecimento. Então foi um bocadinho por aí que eu vim aqui parar. E eu acho, e zero bias, porque eu conheci-te no contexto do ginásio, mas tenho seguido desde então e do fundo do coração fazes um trabalho incrível nesta área e acho que transmites mesmo isso que queres transmitir, ok? E o que eu vejo quando vejo os teus stories é que a Inês percebe e todos os vídeos que tu fazes, vindo de alguém que também já teve essas dificuldades, pá, é mesmo isto. E é alguém que consegue pôr por palavras o que nós às vezes nem sequer nos lembramos que está a acontecer connosco. E acho que estás na área certa, por isso não penso em mudar. Obrigada, também acho, para já está a ser muito positivo. E acho que os meus clientes também sentem um bocadinho isso. Não se sentem minimamente julgados. E eu deixo sempre isso muito claro na primeira consulta, que é, eu nunca te vou julgar por nada de que tu vais comer, por nenhuma das coisas que tu vais fazer. Porque eu sei que às vezes isso acontece, é a vida, está tudo bem, Claro. não é o fim do mundo. Agora vou tentar perceber porque é que isso aconteceu. Tiveste esse descontrole, ok. Porquê é que aconteceu esse descontrole? Vamos por trás, como é que foi? Como é que foi a água que bebeste nesse dia? Como é que foi a qualidade do teu sono? Como é que estavam os teus níveis de stress? Tiveste uma discussão com alguém? Em que fase do ciclo menstrual é que tu estavas? Tentar perceber o que é que está ali por trás, ir mais fundo, porque normalmente nós só vemos o depois, mas há sempre um gatilho para aquilo acontecer. E então eu vou sempre atrás do gatilho porque eu sei que há alguma coisa para trás. Nunca é. Não, dificilmente é só, eu sou gulosa, eu sou descontrolada, eu não sou. Não, há sempre ali alguma coisa por trás. Sempre. Sim. E são sempre coisas que as pessoas nunca querem confrontar, não é? E acho que o facto de haver essa abertura e esse não julgamento desse lado, acho que depois também faz com que o processo seja mais fácil para as pessoas, porque acaba por ser um sítio seguro. E acho que isso é o mais importante. Se tu adotas a posição de ai não, não podes comer doces, ai não, não podes comer isso, ai não, não podes, não podes, não podes. Isso nunca vai levar ninguém a lado nenhum. Quanto mais tu disseres a alguém que não pode fazer uma coisa, mais essa pessoa vai querer fazer, em primeiro lugar. Portanto, por aí não é o caminho. Nós sabemos que o fruto proibido vai ser sempre o mais apetecido. Então eu não vou dizer a alguém, olha, que não podes fazer isso. A pessoa sabe que não pode fazer, não é preciso eu lhe dizer, a pessoa sabe que aquilo vai ter consequências na perda de peso. Então o que eu digo é assim, ok, vamos perceber o que é que aconteceu aqui por trás, que desencadeou isto e que te está efetivamente a prejudicar. Porque se nós resolvermos o que está para trás, então reduzimos a probabilidade disto voltar a acontecer. Ok, então, por exemplo,
um caso mais concreto também para as pessoas entenderem. Se tu passas o teu dia todo, tens um dia caótico, tu nem consegues dar 2 golos de água. Se tu estás completamente desidratado, é normal que ao fim do dia o teu corpo te dê uma sensação de que tu precisas de ingerir algo, porque o alimento é uma forma de nós ingerirmos água. Nós sabemos disso. Os alimentos têm água. Então, o nosso corpo, o que é que nos vai dar? O que é que o nosso cérebro nos vai transmitir? Tu tens que fazer uma ingestão para eu obter água. Mesmo que tu não tenhas fome, tu vais ter que fazer essa ingestão. Como nós não sabemos distinguir isso, nós vamos querer comer, devorar algo. Nós vamos querer comer algo. E esse algo vai-nos trazer energia, vai-nos trazer calorias, que vão efetivamente afetar o nosso déficit calórico. Mas na realidade, nós se calhar só precisávamos de água. Só que é difícil tu associares que aquele descontrolo foi porque tu não bebeste É água. por causa da Parece que água, claro. nada tem a ver. Mas tem. Foi só não teres bebido água. Ok? Tu estás com uma vontade de doce incrível. Eu sou uma gulosa, eu sou uma descontrolada. Não. Ok, como é que foi o teu sono? Ai, não ando a dormir há uma semana que eu não durmo 3 horas seguidas. É normal que o teu corpo não esteja a funcionar a 100%. Não é por seres descontrolado, é o teu corpo precisa de descanso, o teu corpo precisa de recuperar. Então é isto que nós temos que nos focar um bocadinho mais. É como prevenir, como evitar estes gatilhos para depois não chegarmos ao ponto de ter os descontrolos. Para terminar, eu gostava de saber, e por causa do nome deste podcast, que é Saúde 80-20, eu queria te perguntar quais são os teus 20%, que é os 20% que não entram em nenhum plano alimentar, nem em nenhum plano de saúde, mas que efetivamente trazem muita alegria e que fazem isto tudo valer a pena. Os meus 20%. Ora bem, eu só consigo pensar em comida. Pronto. Eu consigo pensar em comida. Olha, os meus 20% são ir jantar fora com amigas, são umas gomas de vez em quando. Agora, em termos de saúde, deixa-me pensar. Às vezes gosto de procrastinar um bocadinho antes de dormir e fico nos ecrãs. Um Não scroll, faço todos os dias, mas também acontece. Um cocktail de vez em quando vou a um sítio que tem assim uns cocktails diferentes. Também não recomendo a ingestão de álcool, mas de vez em quando também vai aos 20%. Acho que é por aí. Acho que é por aí. Ok. Olha, Inês, muito obrigada por ter juntado a mim. Eu, quando comecei a convidar pessoas, acho que eras o primeiro nome na lista, porque gosto mesmo muito do teu trabalho, adoro conversar contigo e tens uma visão que eu me identifico muito e é algo que espero que mais profissionais também consigam ver e que consigam também transpor essa visão para a sua prática, porque eu acho que efetivamente é o que nós precisamos, é descomplicar, é não culpabilizar as pessoas, é dar aqui à vontade para depois sim conseguirmos levar as pessoas ao que elas realmente precisam para a sua saúde. Por isso, do fundo do coração, obrigada. Eu é que agradeço. Muito obrigada. Também gostei muito de falar contigo. Se este episódio te foi útil, partilha-o, deixa uma avaliação e deixa também nos comentários qualquer pergunta que tenhas para mim ou para a Inês. Um beijinho e até à próxima.